comanda, não é, o planeta Terra com seu infinito amor e misericórdia, chegue os seus mensageiros de luz até essas criaturas para que elas possam cada vez mais se fortalecer, serem amparadas e se recuperarem das suas doenças físicas ou emocionais, e que o equilíbrio e a paz possa ser restituído ao nosso planeta, ao nosso país, ao nosso estado, por tudo aquilo que os homens de bem têm feito para que esses novos sentimentos possam fortalecer os nossos espíritos. Que a paz de Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. A nossa irmã Edna também conosco. Queremos parabenizar a Mostra Espírita pelo sucesso. Vimos pouca coisa, mas acompanhamos alguma coisa e realmente, né, o trabalho não para. E muita emoção essas mostras espíritas desde lá do início, quando nós tivemos oportunidades de estar presentes, participando também, que é uma forma extraordinária de divulgar a doutrina espírita. E a Federação Espírita Pernambucana, sob o amparo de Itagiba, a gente tem certeza que tem feito esse trabalho magnânimo em prol da propagação da doutrina espírita em nossa cidade. Bom, dito isso, né, a temática da tarde de hoje vai tratar sobre a terceira revelação de Deus aos homens, né? E nós que somos seres humanos hoje, espíritos reencarnados no planeta Terra, que tem bilhões de anos, é um dos inúmeros planetas que Deus criou para a evolução daquele grupo, daquela imensidão de espíritos que que vão aquele planeta habitar por 1, 2, 5, não sabemos quantas reencarnações, até atingir a sua evolução espiritual e migrar para um planeta mais evoluído, né? E a Terra é considerada um planeta de provas e expiações. E, logicamente, Deus, sendo o seu Criador, tem muitos ministros, muitos espíritos que comandam, não é, a evolução desses planetas, o impulsionando. E quando reencarnamos, né, os primeiros espíritos começaram a encarnar no planeta Terra e foram se formando as populações. Então, efetivamente, não é que eles não tinham conhecimento de quem era a criatura, o criador de todo o universo e de todo o planeta Terra, mais especificamente. Eles, naturalmente, tinham um sentimento instintivo, né, das forças que direcionavam a natureza. E eles aprenderam a amar, a respeitar e até mesmo a temer, né, aquelas coisas que eram objetos da natureza, o sol, a lua, as estrelas, depois as tempestades, os maremotos, os terremotos, os vulcões, tudo aquilo que trazia um certo misticismo, né, nas tribos milenares, vamos assim dizer. E esse homem sempre teve esse sentimento, né, de quem era esse ser invisível capaz de comandar de forma tão organizada todo esse sistema do nosso planeta, o planeta Terra. Então, muitos homens bárbaros que viviam simplesmente à custa da matéria, né, grosseiros, sem entendimento de nenhum tipo de lei,
e que viviam, né, comandando o próprio planeta através de guerras insanas, sangrentas, do olho por olho, do dente por dente, de todas as coisas ainda ignorantes que pudessem acontecer. E nessa ocasião, Deus, nos momentos, né, propícios à evolução do planeta, sempre com certeza reúne esses espíritos hierárquicos grandiosos, não é? Que já passaram por diversas transições, uns de uma forma tão rápida conseguiram atingir a perfeição, e outros que, como nós e tantos outros abaixo de nós, que se arrastam ainda como vermes na própria terra. Então, de vez em quando, envia-nos ele espíritos missionários capazes de fazer com que haja um impulso e um conhecimento daquele que é o Criador do Universo. Então, foi assim com Moisés, né? Que foi aquele homem valoroso em sua época, que comandou diversas tribos, vamos assim dizer, e que, na verdade, o momento ocasionou a oportunidade para que entrasse em ação as equipes do mundo espiritual e trouxessem para nós, não é, esse encontro com o Deus amor, né? Esse Deus desconhecido, esse Deus ainda tirânico, como muitos o consideravam, punitivo, extremamente punitivo, e que não era conhecido da humanidade, sim a crença nos diversos deuses, nos muitos deuses, né? O Deus da natureza, representando-se Deus Sol, Deus Lua, né? O Deus dos lares, o Deus das plantações, o Deus de todas aquelas coisas que existiam na humanidade. Então vem Moisés e nos apresenta Deus através das leis, não é? Do decálogo. E naturalmente aquele decálogo é como uma semente plantada no planeta Terra, aonde se vai conhecer, não é, um pouco já desse Deus, né? E aí ele vai nos dar alguns mandamentos que se tornam leis divinas e imutáveis, né? E principalmente, né, as questões do não matarás, do não roubarás, do honrar o pai e a mãe, do não praticar o adultério, do não cobiçar as coisas alheias, e por aí vai sendo seguido esses preceitos. Entretanto, não é, as civilizações comandadas à época no mundo por todos os seus governantes, eles efetivamente ainda eram homens bárbaros, e que Moisés também criou as suas leis próprias de legislador humano. E para que as pessoas conseguissem entender esse Deus, efetivamente que ele propôs a questão das punições eternas, né? A questão de que Deus seria aquele que, se a gente não cumpre corretamente as suas leis, nós seremos efetivamente punidos pelo não cumprimento. Então, os séculos vão passar e aquela lei vai sendo sedimentada no planeta Terra. Entretanto, haja vista os muitos homens de evolução espiritual que vieram após Moisés, que começou também o processo de organização dos países, do mundo inteiro, né? Que começou a aparecer outras formas de gerenciar o planeta Terra. Então, esses homens também foram esquecendo as leis propostas por Moisés.
Então, o matar através das guerras sanguinárias em nome de Deus, o roubar, né, em nome de dizer que vai roubar dos ricos para dar aos pobres, a honra entre pais e filhos, que começa a ser cada vez mais maculada e denegrida, nós vamos ver que chega um momento, né, séculos e séculos depois, de que é preciso enviar um outro missionário, né? Aquele que naturalmente estaria preparado para agora implantar nesse planeta o reino do amor, né? O reino do perdão, o reino da paz, né? E aí, naturalmente, que este homem também foi anunciado por diversos profetas, aqueles que previam o futuro, que tinham intuições sobre o futuro, que anunciaram a vinda desse Messias de várias formas, de várias maneiras, e ele surge no planeta Terra não como o homem espera, um homem de berço, um homem instruído intelectualmente, um homem de castas elevadas, aquele que iria dominar, talvez pensando as criaturas pela força. Mas a gente vai observar que esse homem, ele vem ao mundo cercado da maior humildade que alguém pode vir a um planeta. Com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento das leis divinas, haja vista as informações dos espíritos superiores, que quando Deus cria o planeta Terra, Jesus já lá estava, e que ficou estabelecido pela alta hierarquia desse espírito, que ele seria o governador desse planeta. Aquele que naturalmente estaria comandando uma pleiade de espíritos superiores capazes de fazer com que, no momento oportuno de sua encarnação no planeta Terra, pudesse reinar e começar a surgir o novo ciclo, né? Esse ciclo do amor. Então, ele próprio diz, em determinado momento, que não vem destruir a lei, mas dar continuidade àquilo que Moisés propôs. É fortalecer os ensinos de Moisés e aprofundar conhecimentos, lições, ensinamentos que não eram próprios para a época de Moisés. O homem não estava evoluído ao ponto de conhecer, né, a lei do amor. Então, ele transforma aquele decálogo, aqueles 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nessa ocasião estabelece-se, né, uma nova ordem, aonde Deus é amor, aonde Deus é justiça, aonde Deus é a sabedoria sempre do bem, não é? Aquele ser que nos criou e que nos voltou para a busca da evolução espiritual. E com todo esse sistema implantado na Terra, as lições grandiosas do Mestre Nazareno, através das suas parábolas, através das suas lições nos lares simples de Nazaré, depois da mudança, em Jerusalém, nas cercanias daquelas cidades que pareciam tão distantes, uma vez que não havia o transporte como nós o conhecemos hoje, não é? Efetivamente, aqueles homens simples, eles foram os que absolveram essa boa nova. Então, ele vem novamente nos ensinar a esse amor a Deus
mas amar a esse próximo. Quem é o meu próximo? Muitas vezes perguntou às pessoas. E nós sabemos que o próximo nosso é o próximo mais próximo, é o próximo que começa com a nossa família, com o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, posteriormente o nosso filho, o nosso companheiro, até chegar a esse próximo maior, que é aquele que é a comunidade que se estende o amor de Jesus, né? Esse Cristo sacrificado, humilhado, caluniado, mas que nunca deixou de distribuir amor por onde passou. E com toda essa situação, ele, né, se vê nos momentos finais de sua vida, e aqueles que o seguiam, achando-se já órfãos das suas lições de conforto e de consolo espiritual, ficavam a perguntar: o que vai ser de nós? O que vai ser da terra? O que vai ser, não é, dos nossos filhos? Da continuidade das nossas gerações. E ele, sendo, não é, um espírito advindo do Pai Celestial, né, sabendo das nossas necessidades, ele simplesmente dissera, e João, lá no capítulo 14, né, dos evangelhos de João, ele narra muito bem essa passagem, nos dizendo o seguinte: se me amais, guardai meus mandamentos, né? O mandamento maior: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele diz: guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Quer dizer, Jesus já era um consolo por natureza. Aquele homem era o consolo, tudo que saía de si, né? Todos os ensinos que brotavam da sua boca eram de transformar, e muitos foram transformados. Então ele vai nos ensinar que vai pedir ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, ou Espírito da verdade, que o mundo não pode receber ainda, porque não o vê e não o conhece. Então é aquilo, cada fase da evolução humana, os espíritos que estão encarnados naquele momento, ou naquela reencarnados, como nós agora, estamos mais preparados para receber, não é, uma lição tão grandiosa como essa que estamos vivendo do isolamento social, né? Para valorizar o outro, o que é abraçar, o que é beijar, o que é amar, o que é respeitar o nosso próximo, para não o contrair, contaminar com doenças desnecessárias. Haja vista, a gente somente bastar promover essas situações que as pessoas, não é, que são responsáveis pela nossa saúde, os órgãos de saúde pública, eles nos indicam. Então, naturalmente, é o momento, né, de cada tempo é um tempo diferente. E ele diz: porque não o vê e não o conhece. Naquela época, nós não conhecíamos a dimensão do mundo espiritual. Jesus nos apresenta a comunicação dos espíritos através da transfiguração no Tabor, através das curas que ele realizou por ocasião de sua estadia na Terra, né? Os momentos também até da própria, que antecede o seu nascimento, quando da anunciação do anjo a Maria, que era um espírito, do espírito que anuncia no templo
a Zacarias que a mulher dele vai ser mãe, mas era algo ainda muito incompreendido pela humanidade, né? E nós acreditávamos nos anjos e nos demônios, efetivamente. Então ele vai naturalmente dizer que nós não o vemos e não o conhecemos, mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Como é que Jesus, naquela época, dizia para aquelas pessoas que ali estavam que quanto a eles, quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco? O que será que o mestre, nessas palavras, quis dizer? Será que ele não estava propondo àqueles homens a mesma coisa que ele, instruindo Nicodemos, não é, o grande doutor da lei, não quis dizer que aqueles que estavam ali naquele momento seriam o que estariam 18 séculos depois, né, com o advento da doutrina espírita, com o advento do espiritismo? Então ele vai dizer: mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos relembrará, fará relembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Então é uma promessa. Promessa todos os homens fazem, mas a grande maioria não é capaz de cumprir. E aí o que é que acontece também? Como é que alguém promete algo a pessoas que não estarão mais no planeta, né, na Terra, quando isso acontecesse, quando esse Consolador surgisse, né, quando houvesse essa nova transformação da humanidade? Como é que alguém seria capaz de tamanha situação? E aí nós vamos ver nessa ocasião, né, que os séculos vão se passar, revoluções, né, homens se digladiando, se odiando entre si, pais já contra filhos, filhos contra pais naquela época mais remota, as religiões se engalfinhando entre si, os homens detendo o poder cada vez mais e o mundo evoluindo, né? Surgindo a filosofia, que naturalmente já é uma ação, não é? Já é uma questão longínqua, né? Porque Sócrates, o grande Sócrates que nos apresentou Conhece-te a ti mesmo, já trazia algumas questões do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo 500 anos antes de Jesus encarnar no planeta Terra. Então, essa filosofia desse porquê da vida, né? As questões do problema do ser, do destino e da dor, que tanto incomodavam as gerações futuras. O desenvolvimento da ciência, que vem surgindo e conquistando novos espaços, e o próprio momento apropriado no planeta Terra, países em desenvolvimento intelectual, no campo da educação, no campo das artes, em suas diversas multiplicidades, como a música, o teatro, a poesia, a literatura, né? E a própria medicina, que começava já a desabrochar para a humanidade, né? Para a criação de novas formas de como esse médico iria conduzir, né? Conhecer o nosso organismo, né? Então, tudo isso favoreceu as discussões entre os homens,
favoreceu efetivamente o aparecimento em 1848, através daquilo que se chama Revolução dos Espíritos. Eis que eles surgem de todos os recantos, né? Dos Estados Unidos, da Inglaterra. Eis que eles surgem não mais como elementos fictícios, seres angelicais, ou seres que seriam os demônios causando medo e pavor. Eles surgem em lares, como o lar da família Fox. Se apresenta para duas adolescentes. Naturalmente que a adolescência, a pré-adolescência, vai trazer a característica da curiosidade, que foi o que moveu essa terceira revelação. Essa curiosidade em saber quem eram esses seres invisíveis que estavam se apresentando, comunicando-se de uma forma totalmente diferente daquela que nós conhecemos, que era a comunicação através da palavra articulada, a comunicação através da escrita feita pelos livros, a comunicação feita através do telégrafo, a comunicação feita através dos sentidos, quando nós estendemos a mão para alguém, quando nós olhamos para alguém, né? Essas formas de comunicação que começavam já a surgir de forma ainda muito discreta no próprio planeta. Então, era uma comunicação do invisível, algo que não se via, mas que se ouvia, que se apresentava, que tinha identidade, não é? Que tinha tido uma residência, que estava ali para dizer que havia sido uma personalidade no planeta Terra. Então, a diferença entre a primeira revelação, que foi através de um homem, Moisés, e que naturalmente teve efeitos mediúnicos, não é? Através do momento em que Moisés recebe os 10 mandamentos naquelas tábuas, não é? E que teve aquele fenômeno mediúnico extraordinário, nós sabemos e temos a plena convicção disso. A diferença de Jesus, que vem ao planeta, que é um homem também, que traz também os efeitos da manifestação, mas que ele diz que ele e o Pai estão eternamente interligados, né? Tem pessoas, tem estudiosos que afirmam que Jesus era o médium de Deus, né? Ele transmitia as lições do Criador do universo, né? E aí a gente vê que essa terceira revelação, ela não é uma revelação de homens, ela não é uma revelação de características muito ainda íngremes, insignificantes, vamos assim dizer, ou imaturas ou prematuras, não sei bem. Ela é uma revolução. A partir dali, né, com aquelas manifestações na casa da família Fox, que se dissemina para o mundo e chega a Paris, uma força tão grande que cerca, né, os teatros, as residências, as comunicações dessas entidades espirituais nos lares. Elas nascem dentro dos lares, elas nascem nos pequenos grupos sociais que estavam ali curiosos, que estavam ali para ouvir coisas do seu interesse pessoal, e que naturalmente, dentro desse processo de saber sobre a sua vida pessoal, que esses seres poderiam lhes dar em troca dessas conversas, em bens e objetos e coisas materiais,
não é? E também essa curiosidade do novo que atraiu todas essas criaturas, atraiu também as mentes intelectuais, estudiosas, pesquisadoras, que para nossa surpresa vai aparecer na personalidade daquele que vai coordenar esse movimento espiritual, que é um professor, por sinal, não é? O professor que tem a missão de instruir todas as criaturas do planeta. Todas as profissões surgem a partir de um professor. Então, nós vamos ver que este homem, né, o Hipólito Léon Denisard de Rivaio, movido por esse sentimento da pesquisa, ele vai aprofundar, não é, naquela histórica noite de maio de 1854, na residência da senhora Plenemaison, lá em Paris. Junto com ele, um grupo de pessoas ali estavam também, e ele naturalmente não é aquele homem como nós, não é? Que muitas vezes assistimos uma reunião mediúnica e o espírito se comunica e diz que é Dr. Bezerra de Menezes, que é André Luiz, que é Viana de Carvalho, que é Emmanuel, que é Chico Xavier, e a gente já acredita de imediato, sem fazer a análise aprofundada daquela comunicação. Hipólito não. À medida que os espíritos iam trazendo as comunicações, dizendo da sua origem, porque foram eles, espíritos, que se identificaram como espíritos. Foram eles, não é, que apresentaram a Hipólito, até então, o mundo espiritual. E aí, nessa revolução, né, não cabe mais os demônios, não cabe mais os anjos, não cabe mais os arcanjos, os serafins, não cabe mais toda essa pleiade de espíritos, ou todas essas lições que nós aprendemos na nossa infância e passamos a temer Deus, né? Porque ali está o Deus da justiça, está o Deus do amor, está o Deus da caridade, está o Deus eternamente justo, que dá ao homem conformidade o trabalho que ele executa, né? Conforme já lá o próprio Cristo nos trouxe através da parábola do semeador, através da parábola dos talentos, através de tudo aquilo que ele começou a fundamentar. E aí nós vamos ver que todos nós somos indivíduos iguais perante a humanidade, né? Que todos nós somos criaturas nascidas de uma única fonte, que é a criação divina. Entretanto, a sabedoria divina, nos dando essa oportunidade extraordinária, nos faz ver que cada um é o construtor da sua própria história, e cada um terá como herança tudo aquilo que nós mesmos plantamos nesse planeta. Então vem toda essa questão da explicação desse porquê da vida, de onde eu vim, o que eu sou e para onde eu vou. E mais uma vez fortalecer a própria situação da revelação divina, né? Quando ele vai dizer que se nós guardarmos os mandamentos, vai pedir ao Pai e este vai enviar o Consolador. E aí a gente vê claramente no decorrer da evolução da pesquisa de Hipólito, quando ele se depara com aquele espírito que diz simplesmente a ele: eu sou. É buscar essa verdade. Quem é a verdade? O que é a verdade, né? Para que serve a verdade?
E aí a gente vai ver que também naquele momento, não só ele, mas eu acho que a equipe junto a ele, pretende saber o nome que está por trás daquele pseudônimo. Porque a curiosidade é o que move o homem. Então todo mundo tinha interesse em saber quem era a entidade, por qual identidade a entidade se apresentaria. E ela jamais se revelou. Vários momentos em que ele faz a pergunta e ele simplesmente diz: para ti serei a verdade, única e exclusivamente a verdade. E aí, lá na informação de Jesus em João, ele vai dizer, né, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Na verdade, esse Espírito da verdade, ele comandou uma pleiade de espíritos superiores para trazer a mensagem, materializar essa mensagem. E quando a gente vai ler o Livro dos Espíritos, que até a época do seu lançamento, em 18 de abril de 1857, os bastidores vão nos informar que a família de Júlia, Carolina Boldan, a senhorita Hermance do Fox e tantos outros médios, mas esses três principalmente, Hermance, que ainda vai para a posteridade, porque a revisão em 1860 do livro se dá a partir de Hermance do Fox. Eles, principalmente anteriormente, voltando à questão, na situação de Júlia e Caroline, a família queria que Hipólito colocasse em ênfase esses médios, essas meninas, mas ele, prevendo tudo que iria acontecer pós-lançamento, ele quis naturalmente proteger a identidade daquelas adolescentes que estavam começando já 3 anos depois, 4, 5 anos depois de ele conhecer, se tornando jovens, senhoritas casadoras já, e ele queria preservar a identidade e também até para que o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja não passasse a tomar conta daquelas criaturas. Então, efetivamente, a partir daquele momento, daquele lançamento da espiritualidade, a gente vai ver que existem também algumas comunicações no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, ou em outras obras posteriores e tudo mais, que se cita alguns espíritos. E lá, para nossa surpresa, a gente vê o Santo Agostinho, né, um pai da igreja. A gente vê um São Francisco de Assis, a gente vê um Sócrates, um Platão, um Aristóteles, mas também vemos muitas pessoas, bispos da Igreja Católica. Nós vamos ver também pessoas do meio comum, aquelas que praticaram a caridade e que se tornaram referência no mundo espiritual pelo bem, pela herança que elas levaram para esse mundo espiritual, o bem que se plantou na terra. E até a comunicação vai dizer que aquele espírito, outra, não é, rainha, que ao chegar no plano espiritual viu pessoas que eram seus empregados, os seus vassalos, num patamar muito mais evolutivo, muito mais evoluído do que o dela, que foi uma pessoa de grandes poderes na Terra. Porque quando nós perguntamos e queremos assim, a gente pergunta assim: meu Deus, eu quero saber quem eu fui
na outra encarnação, na outra reencarnação. Então a gente só quer ser rei, rainha, presidente da república, imperador, governador, pessoas que têm grandes fortunas. A gente nunca pensa, não é, que foi um pobre qualquer que auxiliou outros pobres, que fomos profissionais dedicados à nossa profissão, que valorizamos extremamente aquela profissão, que fomos pais extremamente amorosos, educando os nossos filhos para serem verdadeiros homens de bem. A gente nunca vê por esse lado, a gente só quer ser o lado dos bens passageiros, dos bens temporais, né? E aí, nesses momentos, é que nós perdemos grandes oportunidades nas nossas reencarnações, né? Tal qual Emmanuel, em sua narrativa biográfica há 2000 anos, ele reconhece lá na frente que perdeu um momento importantíssimo da sua vida, que é o momento do encontro com Jesus de Nazaré. Homem poderosíssimo que vai à busca do mestre às caladas da noite para não ser reconhecido. Então, essa revolução que os espíritos causaram e que, como dizíamos no início e vamos reforçar agora, eles próprios se denominaram espíritos e que Henri Salsi, na biografia de Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, relata que o próprio Kardec diz, não é, que se utilizou dos ensinos dos espíritos como uma pessoa, alguém se utiliza de um guia turístico para conhecer uma determinada cidade. Então, esses espíritos nos apresentaram o mundo espiritual. André Luiz, menino André Luiz, não é? Então, ele nos apresentou o mundo espiritual, a verdadeira pátria, que é de onde nós viemos. Né? Nesse momento em que ele apresenta o mundo espiritual, a gente vê que a Terra é um planeta, não é, que ainda é grandemente obscuro, não é um planeta escola, é um planeta regeneração, é um planeta de dor e de sofrimento, mas que para aqui a gente vem para purificar as nossas almas através de conquistas outras das reencarnações que nos são oportunizadas para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Então, com essa forma de nos trazer essa revelação de Deus, nós ficamos mais próximos do mundo espiritual quando a imortalidade, que já lá antes de Moisés, os mais selvagens tinham essa intuição porque eles queriam preservar a sua vida material, por medo, talvez, de como seria essa vida pós-morte. Que os materialistas sempre pensaram como seria essa estagnação, essa situação de não existir nada além da vida material, a não ser o existencialismo, tão apregoado também por Baxi e todos os seus seguidores. Então a gente vai ver que essa imortalidade está inerente até mesmo a esses homens, né, que pregam o existencialismo, que pregam o materialismo, que pregam todas essas doutrinas que trazem simplesmente a crença no eu. Então, depois disso tudo, essa comunicabilidade com os espíritos, esse intercâmbio com os nossos entes queridos, que não é porque transportaram-se para esse patamar espiritual que não estão a nos amparar, a nos assistir, a nos instruir, a nos inspirar, a nos aconselhar, não mais para as questões de ordem material, não mais para a gente buscar que os nossos pleitos passageiros sejam atendidos. Se a nossa dor pela perca de um ente querido, que era naturalmente aquela criatura que provia a família, ela não tem mais como prover, e que a gente queira que ela arrume alguma forma de fazer com que isso continue a acontecer. Não é por aí, mas é pela serenidade, pela tranquilidade, pela certeza que nós vamos nos reencontrar
que pelas bênçãos desse reencontro com o mundo espiritual e com esses entes queridos, não é? Fazendo com que todos aqueles erros do passado, eles vão ser corrigidos quando esses seres amorosos e fraternos que também estão a nos proteger, estão a nos amparar, nos dando essa força e essa coragem para que a gente prossiga. Então a gente vai ver que dentro dessa forma, essa comunicação dos espíritos é extraordinariamente consoladora, é extraordinariamente reveladora para nos mostrar que Deus é amor e bondade. Posteriormente, nós vamos ainda ver a própria forma extraordinariamente abençoada que é a da reencarnação. Essa volta, não é, ao mesmo círculo que nós estivemos outrora, em outras condições, em outras situações, em outras modalidades de vida, né? O intelectual de hoje, utilizando de forma tão equivocada a sua inteligência, que destrói, né? Que destrói a natureza. Como será esse retorno desses espíritos? É porque Deus quer? É porque Deus oportuniza, está obrigando? De forma alguma. É simplesmente a nossa consciência que está nos acusando e mostrando efetivamente que nós devemos corrigir enquanto é tempo. E muitas vezes a gente até diz assim, já tenho 50, 60, 70 anos, não vou mais me preocupar com nada agora. É só festa, passeio, diversão, né? Porque eu não vou fazer mais nada, já fiz tudo, já criei os filhos, já trabalhei muito, já me dediquei à doutrina espírita quando era muito jovem, passava a semana no centro trabalhando, agora deixa para os outros. Não. Quanto mais nós trabalharmos, mais estamos edificando a nossa vida terrena. A gente tira o exemplo extraordinário hoje, né, de senhorinhas de 80, 90 anos de idade que estão aí fazendo alguma atividade, até para que a sua mente não relaxe, ela não entre em processos degenerativos, né, da própria mente. A gente tem o exemplo extraordinário de Divaldo Pereira Franco, fazendo uma cirurgia de hérnia e, naturalmente, 15 dias depois, fazendo as suas palestras que alcançam o mundo inteiro. Então, nesse momento, é o que nós queremos trazer a partir de todos esses relatos, é que essa revolução, não é? Essa revelação, aliás, ela revolucionou o progresso da humanidade. Né? Ela está muito bem alinhada com o progresso da ciência, da filosofia e da religião, né? Ela tende cada vez mais essa revelação extraordinária a avançar para a frente e para o alto, né? Em razão de muitas pessoas já estarem colocando de forma tremendamente equivocada essa questão de que o Livro dos Espíritos, aproveitando aqui essa deixa final, é ultrapassado. Nós não conhecemos a profundidade, porque não adianta decorar a pergunta de 1 a 1019 e os desdobramentos de algumas perguntas. Não adianta a gente saber de cor e salteado quando nós não entendemos o meio, o fim, quando nós não entendemos os intrincados daquela questão que Allan Kardec propôs aos espíritos superiores. Ele próprio faz a pergunta e faz a pergunta de várias formas até que haja uma grande compreensão daquilo que nós esperamos. A pergunta que fica no ar para encerrarmos as nossas palavras é: será que vai haver ainda uma quarta revolução? Aliás, revelação, desculpem. Será que vai haver? Se houver, qual será? Né? A qual intuito?
Porque nós, desde que o Cristo esteve entre nós, que já começamos o processo de regeneração. Mas longe ainda estamos da regeneração total. Então, é preciso que nós harmonizemos os nossos espíritos. Busquemos caminhar dentro de propósitos firmes. Quando estivermos tristonhos, abatidos e acabrunhados, porque muitas vezes o espírita também fica, não somos espíritos evoluídos, naturalmente buscar a consolação através da leitura fervorosa do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e de todas as obras de Allan Kardec. Efetivamente, buscar o agradecimento e dizer: Senhor, concede-nos a bênção da fé, para que as nossas mãos, para que os nossos lábios, para que os nossos ouvidos e os nossos olhos possam ser instrumentos do amor ao próximo. Que quando nos tenha a nossa dispensa mais pão, nós possamos oferecer aos muitos que caminham com fome. Aqueles que estão desorientados, buscando suicídio, o aborto, as práticas mais diversas, os crimes hediondos, através dos martírios cruéis da mente em desalinho, que nós possamos ser aquele que estende a mão com a palavra amigo, o abraço fraterno, o conforto de uma oração, que nós possamos ser sempre instrumentos da tua paz, como dizia o grande Francisco de Assis, que nunca busquemos disseminar o ódio, o rancor e a vingança, mesmo que tenhamos propósitos diferentes do nosso irmão, que é naturalíssimo e devemos ter, nós devemos sempre entender, compreender e respeitar o outro. Embora não aceitemos as suas ideias, mas tenhamos o sentimento da compaixão. E acima de tudo, sermos eternamente gratos por todas as lições que esses espíritos nos deram. Agradecer, sim, aos espíritos, a esse espírito extraordinário que é o Espírito da Verdade, que comandou essa terceira revelação, para que nós hoje pudéssemos estar conectados através de redes sociais, mas que efetivamente transmitindo a luz, a paz e o amor a todos eles. Muita paz, muita luz e muito amor a todos aqueles que nos assistiram. Abraço fraterno. Muito obrigada, Aldenora, por essa oportunidade que você me concedeu. Muito, muito grata a você e a todos esses irmãos queridos da minha cidade, porque Moreno é a minha cidade também, a minha cidade querida, a minha segunda cidade. Eu amo essa cidade e também tive momentos extraordinários aí no 9 de outubro, quando nós participamos. Então, realmente muito feliz por você ter nos convidado nessa tarde fraterna. Beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade. Vou salvar aqui, tá?